Nós vamos trazer agora uma entrevista com o contador, o Jean Cardoso. Ele que traz exatamente informações, orientações acerca da declaração do imposto de renda para a pessoa física, né? Esse período, inclusive, para se fazer essa declaração começou no último dia 15 de março. Vamos conferir. A Receita Federal anunciou novas regras para a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2024, referente ao ano base 2023, onde o prazo vai até o dia 31 de maio. Dentre as principais novidades está na atualização dos limites da obrigatoriedade para entregar o Imposto de Renda. Ou seja, com a atualização das faixas de tabela do Imposto de Renda, os valores que determinam os critérios de obrigatoriedade para declarar mudaram. E dentre as principais atualizações está no limite de obrigatoriedade para entregar o imposto de renda. Então, o limite para rendimentos tributáveis subiu de R$ 28.559,70 para R$ 30.639,90. E é interessante, Maria Almeida, que esse limite de rendimento que não era atualizado desde o ano de 2015. Aí você pode perguntar, Jean, que rendimentos tributáveis são esses? São os salários, pessoa que recebe aposentadoria, aluguel e entre outros. Então, os contribuintes que receberam a soma de rendimentos tributáveis superou a R$ 30.639,90, está obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Se você recebeu abaixo desse valor, você não é obrigado. Outra novidade também é o teto dos rendimentos isentos não tributáveis, que ele subiu de 40 mil para 200 mil reais. E quais são esses rendimentos? Podemos citar alguns deles aqui, que são valores recebidos a título do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, que é o FGTS, como também indenizações por rescisão de contrato de trabalho, rendimentos gerados por caderneta de poupança e entre outros. E outra novidade também é a questão da receita bruta de atividade rural, que mudou também o valor, que ele passou de 142 mil para 153 mil reais. E outra novidade também foi o teto. Outra novidade de mudança foi o teto de posses e propriedade de bens, que ele passou de 300 mil reais para 800 mil reais. E com relação à declaração, como o contribuinte deve fazer? O contribuinte, primeiramente, tem que organizar toda a documentação, os informes de rendimento, as despesas que ele tem, despesas essas com educação, despesas com saúde, despesas com seus dependentes, e você com documentos em mãos, baixa o programa e faz a sua declaração. Lembrando que o prazo vai até o dia 31 de maio do ano de 2024. Existe alguma punição para quem deixar de fazer a declaração esse ano? Aqueles contribuintes que são obrigados a declarar imposto de renda, se ele for declarar após o prazo, ele vai ter uma punição de multa no valor de R$ 165,74. Após o prazo, existem a disponibilidade de lotes em que o contribuinte poderá fazer a sua declaração do imposto de renda? Pronto, Maria Almeida. Existe um calendário de restituição, onde o primeiro lote vai ser agora dia 31 de março e vai até o dia 30 de setembro, né? E é interessante falar que a Receita Federal, ela estabelece uma ordem de prioridade de recebimento de restituição, onde os primeiros contribuintes que podem restituir são os idosos, os deficientes, os professores, como também aqueles contribuintes que optarem pela declaração pré-preenchida e também a restituição via Pix. Lembrando que essa restituição via Pix, a chave tem que ser o CPF. Tem diferença, Jean, entre declaração de pessoa física e pessoa jurídica? Pronto, Maria Almeida, isso é uma pergunta bastante recorrente que eu recebo aqui no escritório, principalmente voltados para os microempreendedores individuais. Por quê? Porque os microempreendedores individuais, eles têm dois papéis. Tem o papel de pessoa física, né, que é o cidadão, e pessoa jurídica. Só que ambos têm obrigações perante o fisco, sendo que a obrigação da pessoa jurídica é fazer a declaração anual, né, do faturamento do MEI, que o prazo também é agora até o dia 31 de maio, e também tem a obrigatoriedade, né, do imposto de renda. Só que, na condição do MEI, o empresário que está na condição do MEI tem que analisar o quê? O faturamento, tem que verificar as despesas que ele tem comprovadas, tem que fazer o cálculo da receita isenta, depois fazer o cálculo dos rendimentos tributáveis. E, no total, esses rendimentos tributáveis superar o valor de R$ 30.639,90, esse MEI, né, na condição de pessoa física, é obrigado a declarar o imposto de renda. Jean, muito obrigado pela sua atenção com a nossa reportagem. Algo mais que queira acrescentar ao contribuinte com relação ao período da declaração do imposto de renda, fique à vontade. Pronto, Mário Almeida, agradeço pela oportunidade. A dica que eu dou é a seguinte, né? Se você faz a sua declaração cedo e se você não cair em malha fina,
fina, o que é a malha fina? Malha fina são apontamentos de divergências. E se você declarou, não caiu na malha fina, você tem a possibilidade de restituir mais cedo. Não deixar para a última hora. Até porque, como eu falei no início, a gente tem que verificar toda a documentação, se está correta, os informes de rendimentos, as despesas com saúde e educação, e com isso você vai fazer a sua declaração e fazendo cedo, você restitui o valor mais cedo. Repórter Mário Almeida para o Jornal Integração.